Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 55. Título: No burilamento íntimo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus, Mateus 24, 46. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensa, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo o que tome a afeição de calamidade ou desonra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale se manejada por nós. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações fraternas, irmãos e irmãs, que mais uma vez a espiritualidade amiga nos possa amparar as reflexões que nos cabem hoje acerca da nossa querida doutrina espírita, do seu grande potencial explicativo, seu potencial consolador através do esclarecimento. E o Livro dos Espíritos, que é a obra nuclear da doutrina espírita, em torno da qual todas as outras obras e conceituações kardecianas se desenvolvem, nós estamos na sua parte segunda, dando sequência ao estudo da obra, que tem o propósito exatamente de investigar a vida dos espíritos, as suas ocupações, o que os espíritos fazem, como é que eles se comportam e como é a trajetória deles no seu processo de desenvolvimento, como é o caminho percorrido pelos espíritos. Grosso modo, nós podemos dizer, exatamente por conta do objeto de estudo dessa parte segunda, de certo modo, que ela é a parte central do Livro dos Espíritos, já que o Espiritismo, como campo de investigação, ele tem como objetivo investigar os espíritos, a sua natureza e as suas relações com o nosso mundo material. E essa parte segunda faz exatamente isso. O Livro dos Médiuns vai desdobrar mais detalhadamente o mecanismo de comunicação, de interação entre o mundo espiritual e o mundo material, mas isso já é introduzido nas análises dessa parte segunda de O Livro dos Espíritos. A doutrina espírita tem o propósito, ela existe no mundo para nos ajudar a melhorar, a crescer, mas ela faz isso através do esclarecimento que ela proporciona. Ela evidencia, a partir do conjunto de informações que nós conseguimos obter. O trabalho de Kardec sistematiza esse conjunto de informações. Através do intercâmbio mediúnico, justamente dessa interação com os espíritos desencarnados, nós conseguimos com isso evidenciar aquilo que nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos.
e isso é a forma mais efetiva de nos encorajar a alcançar esse propósito da nossa própria melhoria. Sabendo as consequências que essa melhoria nos trará, sabendo por que estamos aqui, o que é que cerca e justifica, e explica, e permite compreender a nossa existência, nós temos um fator estimulante muito mais intenso e significativo para perseguirmos o nosso aperfeiçoamento moral. Até aqui, nós estudamos 5 capítulos completos dessa parte segunda. O primeiro, dos espíritos, simplesmente, apresentou os espíritos, conceituou os espíritos. O que são os espíritos? Os seres inteligentes da criação, que povoam o universo, fora o mundo material, conforme a resposta da questão 76 do Livro dos Espíritos. Portanto, os espíritos são as inteligências dotadas da capacidade de raciocínio, mais ou menos apurada, mais ou menos bem exercida, que Deus cria para habitar o universo. Atenção para o tempo verbal. Cria. Por que cria? Porque Deus nunca cessa de criar. Não faz sentido para Deus nós o limitarmos a um momento no tempo em que ele teria criado e a partir de então ele cessou de criar, cessou de agir. E esses seres inteligentes encarnam sucessivas vezes no mundo material para se aprimorarem moralmente e intelectualmente. Encarnam em corpos como o nosso ou corpos de outras consistências, mas eles se misturam, eles submergem na matéria, de certo modo, para interagir com o mundo material e viver experiências no mundo material que no mundo espiritual eles não poderiam viver, que servem para acelerar o seu progresso, o seu desenvolvimento. O tempo inteiro os espíritos, quer estejam encarnados, quer estejam desencarnados, estão associados, atrelados indissociavelmente a uma forma sutil de matéria chamada perispírito, que é o seu invólucro semimaterial, para usar uma expressão empregada na doutrina espírita, com que, através desse perispírito, eles se relacionam com o resto do universo, o resto da existência, e uns com os outros, inclusive transmitindo os seus pensamentos. Em termos médios, e é sempre atenção para isso, que é um ponto-chave para esse capítulo, para essa parte do Livro dos Espíritos, em termos médios, os espíritos têm a aptidão de se locomover pelo espaço com a velocidade do pensamento. Eles não podem se dividir ou reproduzir, mas alguns, especialmente os mais elevados, conseguem irradiar o seu pensamento para diversas partes do mundo, do universo, da criação, lançando esses pensamentos e fazendo com que esses pensamentos manifestem o seu ser, o seu indivíduo em várias partes ao mesmo tempo. Ele não se partiu, ele não se fracionou, ele não se reproduziu, ele não gerou clones, nem nada disso. Mas o seu pensamento irradiou, né, o seu ser, as suas ideias, para que elas se manifestassem em diversos pontos do espaço. Também vemos nessa parte que os espíritos, por óbvio, são de diferentes categorias evolutivas, de acordo com o que eles conseguiram aprender do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual. No capítulo da encarnação dos espíritos, nós estudamos esse processo através do qual, a palavra não é tão boa, mas, entre aspas, submergindo no mundo material, atrelando o seu corpo físico, qualquer que seja a sua consistência, qualquer que seja o planeta em que esse processo se dá, e geralmente experimentando o esquecimento do passado, os espíritos passam por desafios, provas, expiações e desempenham tarefas, o que é decisivo no processo pedagógico do seu desenvolvimento. Em sequência, no capítulo da volta do espírito extinta à vida corpórea à vida espiritual, nós estudamos o processo inverso ao da encarnação, a desencarnação, por ocasião da morte do corpo, que é o destino de todos os espíritos encarnados. Todos nós que estamos encarnados sabemos que iremos morrer. Observamos a diversidade de condições que podem cercar esse fato, com a perspectiva existindo de uma perturbação espiritual. A palavra ela pode fazer parecer que há um sofrimento terrível, mas não necessariamente, e não via de regra. Na verdade, é como a situação de confusão em que alguém se encontra quando acorda de um sono muito pesado. E essa perturbação espiritual pode ter uma duração extremamente variável. Nos capítulos da pluralidade das existências e considerações sobre a pluralidade das existências, Kardec e os espíritos desdobraram filosoficamente as aplicações e os fundamentos do princípio da reencarnação, da sucessão de encarnações, portanto, como ferramenta de progresso espiritual. Encarnamos tantas vezes quanto necessário para
nós conseguirmos atingir o grau de perfeição espiritual que nós temos o objetivo como espíritos de atingir. Com isso, finalmente, chegamos ao capítulo que nós estamos agora, o capítulo 6º da parte 2ª da vida espírita. Depois de entender o que nós somos, por que nós nascemos, por que encarnamos, por que nós morremos, desencarnamos, como acontece o nosso ingresso ao mundo material e como é a nossa volta ao mundo espiritual, que como espíritos que somos será o nosso habitat definitivo. O objetivo agora, que é um objetivo, repetimos, eminentemente consolador, consolador através do esclarecimento, é sintetizar alguma coisa do que nós podemos saber, do que nós conseguimos apreender sobre como é a nossa vida nesse mundo de que nós não nos lembramos quando nós estamos encarnados, de forma geral, né? E para o qual nós iremos retornar quando nós morrermos. Esse é um dos enfoques mais relevantes da doutrina espírita. Todos nós queremos saber o que nos aguarda. Mais do que o que nos antecedeu, o que veio antes do nascimento nessa vida física, nós queremos saber o que nos aguarda. E o capítulo começou estabelecendo que existe um intervalo entre duas encarnações, no qual o espírito permanece no mundo espiritual, e esse intervalo também tem durações extremamente variáveis. Aí, logo de imediato, a pessoa pergunta, você está interessada nessa informação, e quase todos nós estaremos, como é que os espíritos sentem, percebem as coisas ao seu redor? Como é que é a sensação e a percepção dos espíritos? Nunca seria possível traduzir perfeitamente em palavras para um encarnado como nós a experiência sensorial de um espírito desencarnado. Mas o que dá para entender, Kardec tentou entender no diálogo com os espíritos, e isso começa nesse subtítulo Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, que é o subtítulo que nós estamos agora. Na questão 237, os espíritos respondem que ao desencarnar nós conservamos as percepções que nós temos aqui quando encarnados. Mas nós redespertamos outras percepções que aqui na Terra, no mundo material, nós não temos. Esse é o princípio geral das questões que nós estamos estudando. Via de regra, todas elas podem ser respondidas a partir desse princípio, de que nós desencarnamos, continuamos podendo ver, ouvir, experimentar, perceber o que nós percebemos aqui, e muito mais. Essencialmente, em termos médios, via de regra, é isso. No estado mais livre, faz sentido que os espíritos tenham percepções e tenham até ciência de coisas que não estão acessíveis durante a encarnação. Por outro lado, pelo mesmo princípio, não faria sentido que, para ter acesso a essas informações e percepções que não estão acessíveis no mundo material, ele perdesse, o espírito perdesse as percepções que tem aqui, os conhecimentos que tem aqui, as informações que tem aqui. Não faz sentido. Compreende-se que os espíritos perdem as funções biológicas inerentes à vida material, como a alimentação. Espírito não come, espírito não bebe, e isso está bem claro na doutrina espírita, e no bom senso, né? E a capacidade reprodutiva, espírito não se casa, não gera filho, não existe isso, né? Mas não teria qualquer lógica que os espíritos se tornassem isolados da existência ao seu redor, que houvesse que o mundo material não pudesse ser visto ou percebido por eles. Por razões naturais, os espíritos também não compreendem o tempo da mesma forma que nós. Nos nossos 80, 90, 100 anos de vida material, que são geralmente tudo o que nós enxergamos, não são mais do que instantes para um ser que consegue contemplar uma existência própria de séculos ou milênios, né, e que enxerga a imortalidade adiante. Os espíritos se lembram do passado, não necessariamente de forma completa, e na resposta à questão 242, eles nos dizem que os espíritos não se lembram da sua própria criação. Kardec então investigou a visão dos espíritos. Os espíritos perguntou primeiro se eles podem ver a Deus, o Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Os espíritos puros, perfeitos, é a resposta, podem ver a Deus. Eles são os únicos que desfrutam dessa capacidade de ver a Deus e interagir diretamente com Deus. O que quer que seja ver a Deus, somente eles sabem. Sobre a visão em si de qualquer coisa, tira Deus da equação, os espíritos informaram que não precisam do equivalente a um órgão específico no perispírito,
como são os nossos olhos no corpo material, para verem as coisas. Eles podem ver por todos os lados, por toda parte, sem uma localização específica, circunscrita, por onde essa capacidade se manifeste. Igualmente, os espíritos não precisam de luz para fazer isso. Apenas, a gente tem que voltar àquela expressãozinha, em termos médios. Um sofrimento, uma expiação, pelo fato dele ser imperfeito, pode levar o espírito a assim, acreditar nas trevas, nas sombras. Mas, em regra, ele pode ver tudo sem necessidade de luz, sem necessidade de olhos. Chegamos então à questão 247, a primeira que efetivamente nos cabe hoje. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam os espíritos, evidentemente, transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Um espírito pode ver alguma coisa que está acontecendo no Oiapoque ou no Chuí, no Polo Norte ou no Polo Sul, enfim. Resposta: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, que nós já vimos ao começo, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Portanto, o que os espíritos estão dizendo, na verdade, num primeiro momento, é repetir o que já foi dito lá atrás nas questões sobre a forma e a ubiquidade dos espíritos, no começo dessa parte segunda. Que o espírito pode, é possível ao espírito, irradiar, dependendo do quanto ele se encontra senhor de si, das suas aptidões, das suas capacidades, sem estar limitado, aprisionado por efeito de uma imperfeição, de um processo de expiação, bem como dependendo do seu grau evolutivo, para uma quantidade de lugares proporcionalmente maior. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele consegue irradiar o seu pensamento e fazer esse pensamento chegar a vários lugares e fazer com que ele se manifeste em vários lugares ao mesmo tempo. O que repetimos não quer dizer que ele se divida. Ele irradia o seu pensamento, mas preserva a sua individualidade. É como o Sol que está num único ponto do espaço, mas consegue atingir vários lugares da Terra ao mesmo tempo. Porque a sua luz consegue alcançar todas essas partes, simultaneamente. Qual é a novidade dessa questão? É que, além de conseguir manifestar o seu pensamento nesses vários lugares, enviar o seu pensamento para esses vários lugares, o espírito também pode ver, perceber o que está acontecendo nesses vários lugares, em cada um deles. Ao que Kardec acrescenta uma nota. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim no homem, No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão, o olho, que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Então o fenômeno óptico no mundo material se dá em função da impressão que a luz causa sobre uma parte específica do corpo humano, que são os olhos. Isso é perfeitamente dispensável no caso dos espíritos que não têm olho. O espírito não precisa de olho para ver. Ele tem o perispírito e vê por todo ele. Ainda que, eventualmente, a gente enfatiza, isso é tudo em termos médios, né? Um espírito inferior, submerso nos seus próprios enganos, possa achar que ele precisa de olho para ver. E Kardec remete à questão 92, que volta lá para o tema da ubiquidade dos espíritos, né? E que os espíritos responderam que os espíritos não se dividem, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vez o Sol é um somente, no entanto irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo não se divide. E Kardec comentou uma nota: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito, né? Exatamente a mesma coisa que nós estamos dizendo. Então, se os espíritos são capazes de se fazer presentes através do pensamento em vários lugares ao mesmo tempo, e a proporção do seu adiantamento, do quanto estão senhores de si, das suas faculdades, das suas aptidões. E se eles podem também, sabemos agora,
ver o que acontece nesses vários lugares, a pergunta seguinte de Kardec é se eles conseguem ver, se a percepção visual dos espíritos é tão clara, tão nítida e tão precisa quanto a que nós temos quando nós estamos encarnados e, evidentemente, não temos deficiências visuais. É uma pergunta essencialmente didática, porque nós já poderíamos respondê-la, na verdade, com base nas informações que nós já temos. Mas, mesmo assim, vejamos-la e o que os espíritos responderam. Kardec pergunta na 248, o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Resposta, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Evidente. Além de todo o mundo espiritual, que na verdade também consiste, é uma dimensão paralela à nossa, que é formada e permeada por um tipo de matéria mais sutil, como a do próprio perispírito, que é a matéria densa do nosso mundo material, existe um monte, uma série inimaginável, inumerável, de realidades do universo que os nossos sentidos, entre eles a nossa visão, não conseguem perceber. Basta a gente olhar para a própria Terra, onde a gente tem animais que pela forma como seus órgãos são conformados, como são os seus aparelhos visuais, eles conseguem ver coisas e ouvir coisas. Isso serve para outros sentidos também, né? Frequências de onda que nós não conseguimos com os nossos olhos humanos. Nós precisamos de instrumentos para ver ou ouvir e mesmo assim alguns provavelmente também não conseguimos alcançar com os nossos instrumentos. Os espíritos evidentemente dispõem de capacidades visuais progressivamente mais apuradas e abrangentes do que as nossas. O que nunca vai ser demais repetir quando a gente está falando desses assuntos, está sendo dito em termos médios, ou seja, ao que é regular e ao que é medianamente esperado dos espíritos pelo fato de eles serem espíritos. Nós estamos num mundo de provas e expiações, os espíritos que aqui vivem geralmente são imperfeitos, isso se reflete de muitas maneiras nas suas percepções. Um espírito inferior pode se submergir de tal maneira nos seus erros, nas suas fixações, num processo de expiação, que ele pode ver menos do que nós. Ele pode perceber menos coisas do que nós percebemos. E pode até saber menos do que nós sabemos. Pode acontecer com ele, em função dos seus erros, da sua inferioridade, o oposto do que a doutrina está dizendo aqui. Mas a regra dos espíritos, pelo fato de serem espíritos, sem estarem limitados aos nossos olhos corporais, é que eles vejam muito mais e muito melhor. Desencarnados, nós vemos, como nós acabamos de dizer, o nosso mundo material e também o mundo espiritual. Nós vemos uma infinidade de coisas, de conformações materiais que são invisíveis aos olhos humanos. Podemos também ver, portanto, muitos dos espíritos que estão ao nosso redor, que hoje, como encarnados, a não ser que sejamos médiuns videntes, nós não vemos. Se formos mais evoluídos, progredirmos mais, poderemos ver ainda mais coisas. Em tese, nós poderemos ver todos os espíritos que são inferiores a nós e poderemos ver os superiores que desejarem ser vistos. Poderemos ver também outros mundos. Se nós evoluirmos ainda mais, poderemos ver ainda mais espíritos, ainda mais mundos. E quando perfeitos, finalmente, poderemos ver todos os mundos, todas as coisas, e poderemos ver até a Deus. Mas isso está muito longe. Né? Isso está muito longe, então, de volta à Terra, de volta a termos mais próximos da nossa realidade, vejamos a última questão que nos cabe hoje, a 249. Tendo abordado a questão da visão dos espíritos, Kardec agora quer investigar a sua aptidão auditiva. Os espíritos ouvem, se eles conseguem perceber aquilo que nós percebemos na Terra como sons. Nós já poderíamos responder também, sim, os espíritos podem ouvir o que nós ouvimos. E eles certamente também podem ouvir coisas que nós não podemos ouvir. Mas certamente os espíritos não fazem isso pelo mesmo mecanismo que nós usamos para ouvir. Se eles não precisam de olhos para ver, como nós precisamos para que a luz impressione esse aparelho chamado olho, também os espíritos não precisam de orelhas para captar sons. Na verdade, para eles se comunicarem entre si, eles não precisam de sons, nem de linguagem verbal, porque a linguagem dos espíritos é o pensamento. Mas desse fato, seria um erro deduzir, que seria uma limitação, que os espíritos não possam ouvir os sons do mundo material, os sons que nós ouvimos, por eles não terem ouvido, por eles não precisarem de sons
para se comunicar, né? Eles se comunicam pelo pensamento, não precisam falar e impactar o ar para que um som se produza e alcance o ouvido do seu interlocutor, se comunicam pelo pensamento. Seria um erro deduzir disso que eles não possam perceber aquilo que nós percebemos como sons. Mas é claro que eles percebem por outros meios, que não estão restritos também a um lugar, a uma localização, a um órgão no perispírito. Eles podem aprender esse tipo de fenômeno grosseiro para um espírito, que é o som, né, do nosso mundo, né, por outras maneiras e por todo o seu ser. É a questão 249, vamos a ela. Kardec pergunta se o espírito percebe os sons. A resposta, sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Kardec, não satisfeito, insiste numa subpergunta A. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como a de ver? Se nós sabemos que o espírito vê por ele todo, ele também ouve por ele todo? Percebe sons por ele todo? Nós já poderíamos responder, como já respondemos, na verdade, antecipadamente, que sim. Que sim. Mas Kardec quer matar a questão, ele quer resolver a questão, ele é didático, ele é um professor, é um pedagogo, ele insiste e ele consegue o que ele quer. Que os espíritos respondem de forma absolutamente geral e matam a questão de uma vez, abortando qualquer outra pergunta nesse mesmo sentido que Kardec pudesse imaginar fazer. Porque eles respondem, todas as percepções constituem atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Quando o reveste um corpo material, quando ele está encarnado, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Nós só vemos pelos olhos, só ouvimos pelas orelhas, né? Só experimentamos as coisas, o tato pela pele, né? Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Então, quando desencarnado, não há órgãos pelos quais as percepções se expressam. O espírito não precisa disso. Né? Esse ser que nós somos quando estamos desencarnados não precisa disso. Ele percebe por todo ele. O estudo dessas percepções e sensações continuará nas próximas perguntas do Livro dos Espíritos. Guardemos conosco, cada um de nós, a partir desses ensinamentos, a lição maior que eles nos trazem. Que é a lição de que tudo sempre vai depender do quanto nós caminhamos, do quanto nós aprendemos, do quanto nós aprimoramos as nossas qualidades morais e intelectuais. Disso vai depender, quando nós desencarnarmos, a intensidade e a qualidade com que nós vamos desfrutar das percepções ampliadas da vida espiritual. Que nós sejamos capazes de evoluir o mais depressa possível, para que desfrutemos o mais cedo que nós conseguirmos viabilizar de todas as infindáveis dádivas com que Deus inundou a criação. Muita paz.